Evangelho para o terceiro domingo na Quaresma, Evangelho conforme Lucas, capítulo 13, versículos 1 até 9. Este texto ele está colocado logo após o ensino de Jesus sobre alguns elementos sobre as coisas do fim, e isso talvez até tenha evocado um questionamento que é feito para Jesus logo no início do texto que nós leremos hoje. Jesus falava sobre as coisas lá do fim, os sinais também a respeito do fim, e então o texto de Lucas 13 começa com algumas pessoas chegando até ele e colocando diante dele uma questão até bastante complexa, que até mesmo hoje, nos dias de hoje, ela pode perturbar e ser levantada por muita gente diante de fatos que ocorrem. O capítulo 13 começa então, versículo 1, dizendo: Paresande tines en auto to kairo, apangelontes auto periton Galilaion, honto haima Pilatos, emixen metaton tision auton. Paresande tines. O verbo par eimi, que significa estar presente, pode significar chegar também, mas literalmente estar presente, e é importante que se diga disso, estavam presentes alguns, en auto kairo, naquele momento, naquele tempo, naquela época, ou seja, na época em que Jesus havia falado as palavras anteriormente registradas por Lucas, no capítulo 12. Então as pessoas ouviram o que Jesus havia ensinado, estavam ali, e aí diz, apangelontes, anunciando para ele a respeito dos galileus, Galilaion hontohaima, cujo sangue Pilatos misturou. Emixen, o verbo meignimi, é um verbo aqui, significa misturar. Pilatos misturou o sangue deles com dos sacrifícios deles, ou seja, com o sangue dos sacrifícios deles. Como Jesus está num contexto judaico, nós podemos deduzir então que as pessoas vieram até ele perguntando essa questão, colocando para ele, escuta, como é que é esse negócio lá que Pilatos misturou o sangue de alguns galileus com o sangue do sacrifício deles. Com isso nós entendemos que esses galileus vieram para sacrificar, isso normalmente era feito no período da Páscoa, vieram para trazer o sacrifício no templo e por algum motivo, que o texto não nos relata, Pilatos matou aqueles galileus de modo que o sangue derramado deles se misturava com o sangue dos próprios sacrifícios trazidos por eles. Essa é uma questão que pode ser abordada sob diversos aspectos. Um deles é o de colocar Jesus diante da seguinte questão: o que você diz a respeito da atitude de Pilatos, esse governante romano, intruso, esse povo que nos domina aqui, e ele faz essa maldade, essa perversidade de matar pessoas que estavam trazendo sacrifícios culticos, né? A outra questão que pode ser também olhada eram galileus. Ora, a gente sabe que há aí não há uma harmonia entre os judeus e os galileus. Galileus são considerados como, não exatamente como povo de Deus. Então, o que Jesus vai dizer a respeito disso? Ele vai questionar Pilatos, ele vai, de alguma maneira, dizer, olha, eles eram galileus e não deviam estar ali, enfim, né? Mas acontece uma coisa diferente. Versículo 2, cai apocriteis e penaltois. E replicando, Jesus, então, disse para eles, dokeite hoti hoi galilaio hutoi, hamartoloi parapantas tus galilaios egenonto. Dokeite, vocês estão pensando, vocês estão refletindo sobre isso, de que estes galileus, pecadores parapantas, a preposição pará junto com acusativo, ela pode ter o sentido de uma comparação. Então, vocês estão pensando que estes galileus eram pecadores mais do que todos os galileus? Vieram a ser, egenonto, verbo ginomai, vieram a ser mais pecadores do que todos os outros galileus? Com isso, Jesus, de uma certa maneira, já coloca um questionamento sobre a questão
daqueles que vieram falar com ele, que parecem que estavam induzindo uma resposta no sentido de, bem, Pilatos cometeu uma iniquidade, mas afinal de contas eram galileus, eram pecadores. A gente sabe que naquela época havia um pouco daquela ideia de que uma vida ímpia traz consequências, traz castigo. E por isso, se alguém sofre um castigo, é porque ele merece. E Jesus diz, vocês estão achando que eles são mais pecadores do que os demais? E aí vejam como é que ele continua. Hotitauta pepontasin, porque estas coisas eles sofreram. Pepontasin é um perfeito segundo do verbo paschio, o verbo sofrer. Então, vocês acham que eles eram mais pecadores do que os demais pelo fato de eles terem sofrido tais coisas? Versículo 3. Uhi lego himin. Não, eu digo para vocês. Alean me metanoete pantes homoios apoleiste. Mas se vocês não se arrependerem, notem que aqui o metanoete é uma segunda pessoa do plural, portanto Jesus dirige isso exatamente para aqueles que o estavam questionando. Se vocês não se arrependerem, todos vocês, de maneira semelhante, homoios, semelhantemente, apoleiste. Esse aqui é um verbo muito interessante. Apoleiste é uma forma do verbo apólime, é uma forma do futuro médio desse verbo. Apólime é usado em alguns contextos, em alguns textos do Novo Testamento, dos Evangelhos, por exemplo, num sentido que vai além de um morrer físico. Ele algumas vezes tem um sentido escatológico, um sentido de um perecer, de um sentido de sofrer uma condenação. Lembrando o texto tão conhecido de João 3,16, quando é dito lá que para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou então quando Jesus diz que os seus discípulos não devem temer aqueles que podem matar o corpo, mas não podem destruir o corpo e alma, mas devem temer aquele que pode fazer perecer, apólime, corpo e alma no inferno. Então, esse verbo tem uma conotação mais forte do que morrer, simplesmente. Jesus está diante de um fato em que galileus foram mortos por Pilatos. E ele aproveita isso e, sem tentar explicar o que aconteceu, ou questionar o Pilatos, ou questionar os galileus, ele vai dizer, bom, vocês... olhando para esse evento triste, essa catástrofe, essa coisa horrorosa que aconteceu dentro do ambiente do sacrifício, bem, se vocês não se arrependerem, de seus pecados, vocês vão perecer também. Versículo 4. Ekenoi hoi decaocto efhus epesen hopirgos entosiloam. Kai apecteinen autus. Ou, e agora Jesus vai trazer um exemplo, ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre em Siloé e os matou. É importante notar que é Jesus que está trazendo o exemplo. A torre de Siloé fica lá em Jerusalém, ou seja, ao que tudo indica, ele está falando de judeus, não mais galileus, mas judeus. Então ele diz, e aqueles lá, aqueles 18 que sofreram esse acidente, de que caiu a torre sobre eles e os matou. Dokeite hoti autoi ofeiletai egenonto para pantas tus antropos, tus katoi kuntas Jerusalém? Vocês pensam que eles se tornaram, e aí o termo é ofeiletai, literalmente devedores, termo que aparece também na oração do Pai Nosso, das dívidas, nossos devedores, né? Vocês acham que, vocês consideram que eles se tornaram mais devedores, o que aqui nesse contexto é um sinônimo de pecadores, o termo que ele usou anteriormente, eram mais devedores do que todos os homens que habitam Jerusalém? E novamente Jesus responde essa pergunta, versículo 5, Uhi lego himen. Não, eu lhes digo, al ean me metanoete pantes rosaitos apoleiste. Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês, da mesma maneira vocês perecerão.
A única diferença aqui na afirmação de Jesus é o uso de um advérbio diferente, osaitos, mas que tem basicamente o mesmo sentido de homoios, usado lá no versículo 3. Então, é colocado diante de Jesus uma situação de um crime, dá para dizer assim, que Pilatos, o governador, fez contra alguns galileus que traziam ofertas, sacrifícios, e Jesus mesmo inclui um exemplo de uma catástrofe que ocorre lá, um acidente, enfim, aparentemente, de que uma torre cai e mata 18 pessoas lá em Jerusalém, e ele utiliza esses dois exemplos, um trazido por aqueles que lá estavam e outro que ele próprio evoca, para, sem tentar explicar o que aconteceu, sem tentar explicar o porquê daquilo ter acontecido, ele usa aquelas situações para dizer para seus interlocutores, arrependam-se, porque senão algo tão terrível vai acontecer com vocês. E aí ele usa um termo não apenas para matar, para morrer, mas esse verbo apólime, que dá essa ideia de uma condenação até. Muito bem, versículo 6, o assunto agora muda, o próprio Jesus vai trazer uma parábola. Elegen det tauten ten parabolen. E ele relatou esta parábola. Siken eichen tis pefiteumenen ento ampelone autu. Tis, alguém, é um pronome indefinido, então uma pessoa tinha uma figueira plantada na sua vinha. Isso era uma coisa relativamente comum naquela época, de ter figueiras plantadas em meio a vinhas. Kai elten zeton karpon enaute kai heuren. E veio buscando fruto nela, e não encontrou. Versículo 7, eipende proston ampelurgon. E ele disse para o ampelurgon é um viticultor, esse termo é um rapax, ele é usado unicamente aqui nesse texto, é alguém que cuida da vinha, ou seja, uma pessoa que está lá colocada para tomar conta da vinha. Então o dono da vinha disse para o viticultor o seguinte, idutria ete afhu erchomai zeton karpon ente siketaute kai heurisco. Eis que 3 anos que eu estou vindo, que eu venho procurando fruto nesta figueira e eu não encontro. Ekopson auten, corta, pois. Ekopson, este verbo copto, ele é uma forma do imperativo auristo para cortar uma árvore. O imperativo auristo dá essa ideia de algo ali para aquele momento, algo até com uma certa urgência, mas é importante lembrar que esse verbo ekopto, ele é usado também em outros lugares com o sentido de uma figura de um juízo. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 3:10, onde é dito lá que o machado está colocado junto à raiz da árvore, né, para cortá-la, exatamente o sentido lá é de julgamento. Então, é uma parábola, isso aqui tem um sentido para a relação de Deus com os homens. Não deixa de ser uma parábola que trata a respeito do reino de Deus. Então, essa figueira que não produz fruto, o dono do local vai dizer, olha, pode cortar e corta logo. Hinati kaitengen katargei, a fim de que ela não, que a terra não seja tornada inefetiva, sem força. Katargel, este verbo significa isso, tirar toda a efetividade, tirar a força, ou seja, estar usando a terra sem que ela produza nada. Então pode cortar essa figueira para que a terra não fique lá sendo usada sem nenhuma razão de ser. Versículo 8. Rodé apocriteis legei auto. Rodé é usado normalmente quando se tem um diálogo e é uma forma de dizer que o outro agora está falando. Então o outro replicando, o outro é o viticultor, replicando, diz para ele, Kyrie, ó Senhor, temos uma forma aqui do vocativo de Kyrios, afes auten kai tuto to ethos, deixa também ainda este ano.
Interessante aqui que ele usa o verbo afie-me. Afes é uma forma do imperativo auristo, novamente o imperativo auristo. Afie-me pode significar deixa, deixa assim como está, mas é importante lembrar que esse também é o verbo traduzido por perdoar. E quem sabe a gente pode ver até algum sentido nisto, né? Perdoar. Aqui na parábola, realmente, ele está dizendo, deixa por enquanto, deixa por um ano. O viticultor, ele quer que o dono da vinha permita que haja ainda um tempo. E o que vai acontecer nesse tempo? Reos hopo scapso periauten kai balo copria. Deixa ainda isso um ano, por este ano, e aí ele diz, até que eu escave em volta da figueira e lance estrume. Eu lance ali o que pode dar oportunidade para essa planta se tornar produtiva. Então, me dá um tempo, me dá um ano aí, para eu poder cavocar em volta e colocar lá, então, o estrume junto a essa planta, porque isso vai permitir que ela, quem sabe, ela possa produzir algo. Um detalhe que me parece importante a gente lembrar aqui, isso é colocado até pelo léxico grego, de que naquela época o cavar o chão, era considerado o serviço mais duro, mais difícil que havia, e ele era realizado por pessoas que não tinham condições de realizar trabalhos mais elaborados, pessoas sem uma educação formal, ou seja, as pessoas mais humildes faziam esse serviço de cavar. E me parece que é significativo quando nós vamos olhar para o significado dessa parábola. Então, ele vai dizer lá, deixa ainda este ano até que eu vou cavocar aí em volta dessa figueira e eu vou colocar lá, então, esterco para que ela produza. Versículo 9, Kan men poiese karpon eis tomelon, eide mege ekopseis auten. Interessante essa formulação final. E se ela produzir fruto, eis to melon. Essa é uma expressão idiomática que significa algo como no futuro, no que está por vir, que no caso aqui seria neste ano que eu estou pedindo que você me dê ainda de prazo para trabalhar com a figueira. Então, e se produzir fruto para o futuro, e ele não continua, porque ele vai continuar dizendo, mas se não, corta, tu a cortarás. Aí temos uma forma do verbo no futuro, do ekopto. Então, se ela produzir fruto no futuro, nós diríamos 3 pontinhos. Algo do tipo, deixa ela então aí, já que ela vai produzir fruto, permita que ela continue existindo. Bom, se ela não produzir fruto, então, naturalmente, tu vais cortá-la. Temos aí 2 histórias, então, neste texto do Evangelho para o dia. Uma delas é trazida, é uma resposta de Jesus a partir de uma questão que é trazida por alguns que lá estavam, em que ele, então, acrescenta ainda mais uma história, a história da morte de alguns galileus por parte de Pilatos e uma outra história com a queda de uma torre, matando 18 pessoas lá em Jerusalém. Então temos esses dois eventos aí que Jesus utiliza para chamar os seus interlocutores ao arrependimento. E temos uma segunda história, a parábola, em que Jesus conta então essa parábola da figueira que não dá fruto e que o dono da figueira, com muita justiça, quer cortar, porque ela está usando a terra sem produzir nada, e no entanto, o viticultor pede mais tempo para que essa figueira possa, sendo ela atendida, sendo cavocado em volta dela, colocado lá estrume, então que ela possa produzir o fruto. Nós temos aqui situações, então, por um lado de violência, como de Pilatos, temos uma situação de um acidente, depois temos uma situação de uma figueira que não produz fruto. Sobre o primeiro caso, é importante lembrar novamente que na cabeça de muita gente coisas ruins acontecem com gente ruim. E Jesus não entra nessa.
E a gente aprende que coisas ruins acontecem tanto com gente boa como com gente má. Coisas ruins acontecem com pessoas que vivem em Jerusalém, coisas ruins acontecem com quem traz um sacrifício para Deus. Portanto, aquela ideia do aqui se faz e aqui se paga, que de uma certa maneira aparentemente está na cabeça dos amigos de Jó, quando eles vêm questioná-lo por que razão ele está sofrendo, que pecado que ele cometeu, ou então quando os discípulos de Jesus perguntam para Jesus diante de um cego, quem foi que pecou? Foi ele? Foram os pais dele? Essa história, Jesus não entra nesse jogo. Jesus também não entra no jogo político de questionar o Pilatos, por que o Pilatos teria ou não feito aquilo. Jesus, na verdade, trata da situação como exemplos da necessidade do arrependimento. Em outras palavras, ao invés de tentar explicar o porquê aconteceram essas tragédias descritas nos primeiros 5 versículos, Jesus vai dizer, olha, isso nos vai mostrar que é preciso que haja arrependimento para você aí que está ouvindo essa história. Em outras palavras, aquelas mortes não são uma consequência do pecado deles, mas a morte de pessoas, catástrofes que há, violência que há no mundo, refletem o fato de que há o pecado no mundo do qual todos devem se arrepender. No segundo momento, quando Jesus então conta a parábola da figueira, naturalmente o que ele está dizendo alguém pede para que haja mais tempo. E a gente poderia começar aqui a perguntar o que une as duas partes do texto, e realmente nesse período da Quaresma, em um período do ano em que se fala muito sobre o arrependimento, e esse tema está aí dentro, produzir fruto mesmo pode ser visto como, dentro do contexto do Evangelho, da mensagem de João Batista e de Jesus, produzir fruto digno do arrependimento, mas também é fato que nós podemos olhar aqui o sentido de que ainda há tempo. Nós estamos no tempo da adubação, ainda não é o tempo do juízo final. Ainda estamos no tempo do arrependimento, mas principalmente ainda estamos no tempo da graça. Naturalmente que o viticultor pode ser identificado com Jesus. Jesus é aquele que diz, olha, mais um tempo, e eu vou fazer o serviço mais humilde, que é o de cavocar. E eu vou colocar os elementos que possam dar vida novamente para essa figueira. Em outras palavras, ao invés de ficar especulando, como os interlocutores de Jesus queriam, por que será que aconteceu lá que o Pilatos matou aqueles galileus? Ao invés de tentar discutir isso do ponto de vista político, o tema é, eu também mereço condenação. Eu que não estive lá sendo morto por Pilatos, eu que não estive lá em Jerusalém quando caiu a torre, eu também mereço ser condenado. No entanto, Cristo está aí como aquele que abre um tempo de graça de Deus para conosco. E esse exatamente é o tempo que nós estamos vivendo, particularmente esse tempo da Quaresma, em que nós estamos refletindo sobre a caminhada do nosso Salvador junto à cruz, em que ele carrega os pecados da humanidade, ele amplia um período de graça e misericórdia, e ele estende esse período sobre nós e aplica para nós os seus méritos que ele conquista na cruz.